Paz do Senhor, minhas irmãs, estamos aqui de volta com o nosso estudo do capítulo de Provérbios, né? O capítulo 16. Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo, mais um estudo para a glória de Deus. Minhas irmãs, os áudios passados, o 14, o 15, né? Os outros áudios têm ficado um pouco extenso, né? Tem ficado na faixa de 40 minutos, mais ou menos. Então, para que não fique tão cansativo para as irmãs e nem para mim, eu decidi de agora para frente não gravar o capítulo inteiro. Nós vamos gravar por partes, tá bom? Nós vamos estudar por parte os capítulos, porque são 33 versículos, tem capítulos que são mais, né? Então, para que não fique um áudio muito extenso, eu vou dividir em dois ou três áudios, tá bom? Então, um por dia. Então, assim a gente vai aprendendo devagarinho, vai absorvendo aos poucos, né? Porque dependendo do capítulo, quando tem muitos versículos, para eu gravar passo a passo, né, direitinho, bem detalhadinho, como eu gosto de fazer, então eu demoro uns 2 dias, mais ou menos, para eu concluir um capítulo, né? Devido ao nosso tempo, né, irmãs? Correrias que a gente tem. Então eu demoro mais ou menos assim uns dois, dependendo do capítulo, até três. Então, para que não fique tão demorado, eu vou postar em partes, tá bom? Como hoje a gente já vai começar o capítulo 16, a gente vai começar dessa forma, tá bom? Então, não vai ser o capítulo completo, a gente vai estudar até o versículo 4 hoje, mas a gente vai detalhar bem, tá bom? Vamos continuar estudando direitinho, aprofundado na palavra, mas vão ser mais dias, né, para concluir um capítulo, tá bom? Quando for capítulo pequeno, a gente vai até o final, mas quando for um capítulo extenso, a gente vai dividir em 2, 3 dias, tá bom? Assim fica melhor para vocês, que não vai encher tanta galeria, né, de áudios grandes, e vai ficar bom para mim também, porque eu não preciso levar 2, 3 dias para concluir um capítulo para poder gravar para vocês, tá bom? Assim? E assim a gente continua aí, né? Estudando a palavra do Senhor, na presença do Senhor, tá bom assim? Então vamos lá, irmãs? Provérbios capítulo 16. Então vamos lá começar o nosso estudo. No versículo 1, minhas irmãs, está dizendo assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Nesses próximos versículos a seguir, né, nós vamos ver a atividade de Deus nos afazeres do homem. Nesse primeiro versículo, Salomão diz que tanto os planos dos homens quanto a sua execução, né, estão sujeitos ao controle divino. Esse comentário que eu peguei aqui foi o comentário bíblico Biacon, né? Então, assim, até dos próximos versículos aqui, nós vamos ver como ele diz aqui, a atividade de Deus nos afazeres dos homens, né? Os homens fazem planos, prepara todas as coisas, mas quem dá a resposta final é o Senhor, né? Como diz aqui no primeiro versículo. Então, tudo nós vamos fazer, mas tudo acontece com a permissão de Deus, né? Eu quero ler esse mesmo versículo com vocês, o primeiro capítulo, do capítulo 16, na versão da Bíblia Viva. Vamos ver o que está escrito lá? Está dizendo assim: Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor quem produz, né? Então é isso, né, irmãs? Nós podemos fazer planos para tudo, mas é o Senhor quem vai permitir se vai acontecer ou não, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Os planos feitos por homens não são bons, de sorte que a palavra certa na segunda parte da passagem forma um contraste com a primeira. Nos versos 1 ao 9, há um contraste entre o homem e o Senhor. Isso está lá na Bíblia Chat. O que ele está dizendo aqui, do versos 1 ao 9, sempre tem aquela palavrinha mas, né? Como diz aqui no versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, né? Tem outro versículo aqui também, olha. Sempre tem, né? O que o homem quer fazer e depois uma vírgula
Aí tem, mas o Senhor, tá, 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 tarará. Então, assim, é um contraste, né? Sempre tem um contraste entre o homem e o Senhor, né? Nesses versículos aqui do 1 ao 9, nós vamos ver isso. Eu quero ler com vocês aqui também o comentário da Bíblia da Mulher sobre esse primeiro versículo aqui que nós acabamos de ler, que diz assim: olha, a dependência de Deus é o componente essencial para a concretização da sabedoria de Provérbios na vida. Aí, se você quiser meditar um pouco mais sobre isso, leia lá em Provérbios 1:7, Provérbios 3:5, Provérbios 3, do 5 e 6 e Provérbios 9:10, né? Se você quiser meditar um pouquinho sobre isso, tem esses versículos aqui para ajudar a agregar mais ao entendimento, né? Então, voltando, a dependência de Deus é o componente essencial para a concretização da sabedoria de Provérbios na vida. Deus é o bendito e soberano de todas as coisas. Eu quero ler com vocês também, olha, em 1 Timóteo 6,15. Vamos lá? 1 Timóteo, 1 Timóteo 6,15. Vamos ver o que está dizendo. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tudo depende do Senhor, né? Nas nossas vidas. Ele tem absoluta autoridade e poder. Provérbios 16:33. Eu quero ler esse versículo na Bíblia Viva aqui com vocês. Olha, Provérbios 16:33 é o capítulo que nós estamos estudando, né? É o último versículo, que diz assim, olha: podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando cara ou coroa, mas a preposição aqui, o contraste, né? Mas é o Senhor quem controla o resultado. Tá vendo? O homem pode fazer qualquer coisa, nós fazemos todos os planos, mas é o Senhor quem vai dar a resposta final, né? Então, como diz aqui no versículo da Bíblia Viva, né? No 16:33 diz assim: podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando cara ou coroa, mas o Senhor é quem controla o resultado. Então, nós não podemos dizer que nós sabemos tudo, que nós somos capazes de fazer tudo, não, porque a última palavra vem do Senhor. É Deus quem permite todas as coisas nas nossas vidas, né? Estes versículos enfatizam o papel de Deus como soberano Rei do universo, né? Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Nós achamos que são puros, nós achamos que são puros, mas Deus avalia o motivo de cada um de nós, né? Isso aqui é o verso 2, né? O verso 2, ele é que diz aqui, o que diz no versículo 2? Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Olha o contraste aqui de novo, né? Mas o Senhor pesa o espírito, né? Então, na Bíblia Viva aqui está falando, né, que nós achamos que são puros nossos caminhos, mas Deus avalia cada um de nós, né? Podemos submeter nossa obra a Deus, mas os planos são dele, né? Que é o versículo 3 que diz: confia do Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, né? Ele criou todas as coisas segundo os teus propósitos. No verso 4 que diz: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia mau. Nós vamos meditar mais um pouco sobre esse versículo 3 e o versículo 4, tá bom? Só vou continuar para fechar o comentário da Bíblia da mulher aqui. Nós podemos planejar o caminho, mas Deus dirige cada passo. É o verso 9, né? O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que parece sorte é, na realidade, parte do plano soberano de Deus, que é o verso 33 que nós lemos, né, lá na Bíblia Viva,
que aqui na Revista e Corrigida se diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Esse foi o comentário da Bíblia da Mulher, né? Que nós estamos lendo referente ainda ao primeiro versículo do capítulo 16, né? Lá no início do comentário diz assim: a dependência de Deus é o componente essencial para a concretização da sabedoria de Provérbios na vida, né? Então nós temos que entender com tudo isso que esse contraste, né, entre Deus, entre o homem e o Senhor, nos mostra que nós somos dependentes de Deus, né? Que a dependência de Deus, ela é o componente essencial que nós precisamos ter em nossa vida, minhas irmãs, né? Então, essa dependência de Deus nos faz entender que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós precisamos pedir a orientação de Deus, precisamos seguir a orientação de Deus em tudo que nós formos fazer, depender de Deus. Se Deus está conosco e nos aprovar, tudo será certo, né? Tudo será concretizado, né? Mas se Deus não aprova, nós podemos fazer qualquer tipo de plano, não vai acontecer. Vai dar tudo errado, né? Nós precisamos ter Deus em nossas vidas e ser dependente dele, né? Como diz aqui no comentário, né, da Bíblia da Mulher. Agora, minhas irmãs, vamos meditar então mais a fundo no versículo 3. O versículo 3 ele diz assim: confia do Senhor tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, né? Aqui a palavra confia, eu pesquisei lá no hebraico, né? Significa rolar, rolar embora, rolar para baixo, enrolar. Então a palavra confia no hebraico significa isso, rolar, rolar abaixo, né? E no comentário deste versículo da Bíblia da Mulher, diz assim: engloba a ideia de que toda mulher deve passar as mãos de Deus seus esforços ou rolar os fardos sobre o Senhor. O Senhor já se encarregou deles. Então, o confia em hebraico significa rolar abaixo, enrolar. Então, é como se eu imagino assim, irmãs, você pegar uma pedra, algo e colocar numa descida, numa rua bem íngreme, né? Numa descida. Se você soltar aquela pedra ou uma lata, alguma coisa assim, lá no alto, ela vai rolar confiadamente até lá embaixo, né? Ela vai seguir firme, descendo, confiando, né, no caminho lá. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entregar o nosso fardo, deixar rolar sobre o Senhor, deixar rolar para baixo, enrolar, né? Ir embora no Senhor. Então, confiar no Senhor significa isso, deixar rolar, rolar para baixo, entregar o nosso fardo para o Senhor, né? Eu quero ler com vocês aqui rapidinho em 1 Pedro 5:7, que diz assim: 1 Pedro, vamos lá rapidinho, né? Porque pra gente não ficar com áudio muito comprido. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é isso. Lançar, deixar rolar abaixo, né? Lançar sobre Deus o nosso fardo, lançar o nosso fardo sobre o Senhor e deixar rolar, né? Confiar que vai dar tudo certo, né? Deixar rolar nas mãos do Senhor, tá bom? É isso que nós vamos aprendendo hoje. E minhas irmãs, vamos para o versículo 4 para encerrar esse áudio. Já temos já quase 15 minutos. Vamos lá. Nós estamos aprendendo, né, amadas? Nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Então vamos lá. Verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia mau. Quando a gente lê o versículo assim, a gente pensa, nossa, mas Deus criou os ímpios para o dia mau, né? Então quer dizer que o ímpio foi entregue para o dia mau? Então a gente, procurando entender esse versículo, né? Nós vamos aprender que não é bem assim, né? O Senhor fez o perverso.
Deus não faz e nem produz perversos para maior glória de sua ira, né? Para depois poder condená-los, como alguns ensinam. Em Eclesiastes 7:29, eu quero ler com vocês na Bíblia Viva, né? Então, irmãs, vamos ver o que está dizendo esse versículo, né? Aqui. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem perfeito, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Olha só, tá vendo aqui, irmãs? Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. De maneira alguma Deus se constitui em origem do mal, mas também a malvadez do malvado, na qual este incorreu por livre vontade, por Deus, é aproveitado no seu plano da salvação. O que quer dizer aqui? Deus ele criou o homem livre. Ele tem a livre acesso, né, a livre escolha de escolher o caminho mau ou o caminho bom. Então Deus ele não cria ninguém mal. Deus ele não cria o malvado, né, assim, para criar o ímpio para lançar no inferno. Não é isso. Deus cria o homem com um livre-arbítrio. Ele que decide qual caminho ele quer seguir. Então, mas se ele escolhe o caminho mau, Deus aproveita aquele caminho mesmo para mostrar o poder dele, né? Como diz aqui, olha, de maneira alguma Deus se constitui em origem do mal, mas também mas também a malvadez do malvado, na qual este incorreu por livre vontade, por Deus, é aproveitada no seu plano de salvação. Eu quero ler com vocês lá em Êxodo 9:16. Vamos correr lá rapidinho, irmãs? É rapidinho, para a gente fechar esse versículo e entender melhor. Diz assim, olha, 9:16 diz assim: Mas devera para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui está falando de Faraó. Eu quero concluir agora em Romanos 9:17, que fala sobre esse mesmo versículo, irmãs, de Êxodo 9:16. Vamos lá rapidinho. Romanos 9:17. Nós já estamos terminando, amadas. Romanos. Opa, onde tá Romanos aqui na minha Bíblia, irmãs? Achei aqui. Romanos 9:17 diz assim: Porque diz as Escrituras a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o que lembra que Faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir, né? Moisés estava pedindo para o povo ir adorar ao Senhor, ele não estava deixando. Então, pela malvadeza de Faraó, Deus ali mostrou o poder, porque o Faraó endurecido o coração, Deus enviou ali as pragas para mostrar o poder dele, né? E as pragas só eram tiradas dali quando Deus agia com poder, né? Então é o que está falando aqui. É, que Deus aproveitava a malvadeza do homem para usar no seu plano de salvação, para mostrar o seu poder, né? E o perverso cai debaixo da ira de Deus por sua própria culpa. Aqui é o comentário da Bíblia Shed, todo esse aqui que nós estamos falando, né? Então, assim, pela própria culpa do homem mesmo, por ter escolhido o caminho mau, pela sua própria malvadez, né? Ele cai na ira de Deus. Ele cai debaixo da ira de Deus. Então, irmãs, então não, pelo esse versículo do versículo 4 que diz: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia mau. Quer dizer, se o ímpio escolhe o caminho mau, ele também vai ter um dia mau dele, né? É aquela velha história que nós. Aquele versículo, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo, é aquele versículo da semente: o que planta, colhe. Lei da semeadura é certa, né, irmãs? Então, assim, quando nós começamos a aprofundar bem nos versículos, a gente entende o que o versículo está querendo dizer. O Espírito Santo vem mostrar para nós, né, o sentido do versículo. Então,
eh, Deus ele não cria ninguém mal, é o próprio homem mesmo que escolhe o seu caminho, e pela malvadeza do homem, Deus mostra o seu poder, né. Então, irmãs, vamos encerrando por aqui esse versículo, esses versículos do Provérbios 16, do 1 ao 4, né. Nós estamos aqui aprendendo, a palavra do Senhor juntas. Então, amanhã nós entraremos aqui novamente em Provérbios 16, né? E vamos seguir a partir do capítulo 5, né? Nós vamos dar continuidade e vamos até onde os minutos nos deixarem, né, irmãs? Que Deus abençoe seu dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais aí o teu coração. Amanhã nós vamos dar continuidade, tá bom? E nós vamos juntas aí aprendendo com o Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo áudio. Fique com Deus.